Olá, 11 de julho de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Aberta a Semana Nacional de Igualdade Racial. Prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2018 termina na sexta-feira. No esporte, torcida faz a festa para o Imperatriz, que conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E você vai ver também que nas férias, muitos pais aproveitam a noite para fazer programas com as famílias e opções. É o que não faltam aqui na capital São Luís. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Te convido a partir de agora a ficar muito bem informado, como todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h da manhã, aqui no Bom Dia Maranhão, pela TV Difusora, coladinho com o Bandeira 2. E olha, a gente começa com uma notícia triste, né? O corpo de um homem foi encontrado após 24 horas de um acidente náutico registrado em Pindaré-Mirim, aqui no interior do estado, a 259 quilômetros da capital São Luís. Quem traz os detalhes é a repórter Geice Gomes. A vítima foi identificada como Luiz Fernando Nascimento Silva e tinha 31 anos. Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 6h30 da tarde do último domingo e a vítima teria caído da embarcação. Conversa comigo o comandante dos portos, Márcio Ramalho Dutra. Qual foi a circunstância ali do acidente? Vai ser instaurado um inquérito para apurar também esse caso? Bom, as circunstâncias do acidente a gente está apurando, né? Na verdade, a capitania recebeu essa informação somente hoje. Então, através do bombeiro, a gente lamenta muito o ocorrido, né? A gente sempre lamenta um acidente com relação a, principalmente, acidentes que poderiam ser evitados. As circunstâncias que até onde nós pudemos apurar, essas informações vieram dos bombeiros de Santa Inês, é que o condutor, junto com o acidentado, né, o senhor Luiz, ele fez uma manobra com a embarcação, o acidentado, a vítima, caiu na água, ao mesmo tempo afundou, e ato contínuo começaram as buscas com mergulhadores locais, os bombeiros também, mergulhadores dos bombeiros de Santa Inês também apoiando, foram 10 pessoas envolvidas no resgate, e só encontraram ele em torno de 18h30 do dia seguinte, na segunda-feira. Pois é, agora são 7h03 e acontece durante 3 dias em São Luís a 11ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento aborda este ano a proteção integral, diversidades e enfrentamento às violências. Wallace veio com os amigos participar da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Afinal de contas, quem melhor do que essa turma para falar dos problemas e desafios que enfrentam? É importante que os adolescentes façam parte dessa discussão, porque são políticas públicas voltadas para eles. Não tem como a gente reunir uma quantidade de pessoas que já são adultas, que já passaram pela adolescência, já passaram pela idade de criança, já passaram pela idade de juventude, reunir eles para discutir políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Além de adolescentes, a 9ª edição da Conferência Municipal também reuniu representantes do poder público, conselhos tutelares e de instituições que trabalham com a infância e adolescência. Durante 3 dias, eles vão discutir estratégias de fortalecimento e cooperação para a promoção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Buscar, sentar com a sociedade e pensar que se de fato nós estamos conseguindo garantir direito, que as crianças têm escola, saúde, se de fato a sociedade está organizada, tem feito o seu papel, que é garantir direito de crianças e adolescentes. Para nós, enquanto poder público, é um momento também de maior responsabilização. Daqui saem encaminhamentos a serem executados por nós e também de apresentarmos um feito nosso. O tema central da conferência deste ano aborda 3 eixos importantes quando o assunto é a discussão da garantia dos direitos da criança e dos adolescentes, a proteção integral, diversidade e o enfrentamento das violências. É muito importante que essa política e as ações decorrentes da política sejam planejadas e executadas com muita cautela, de uma forma interprofissional e por pessoas que tenham qualificação técnica para fazer essas abordagens e intervenções. Hoje se fala sobre ideologia de gênero, se fala sobre a escola sem partido. São temas que precisam ser abordados, precisam ser descortinados para que nós conseguimos, inclusive, enfrentar o machismo. Confira agora o nosso Giro de Notícias.
Uma adutora do sistema Italuís rompeu ontem próximo ao viaduto da cidade de Bacabeira, na região metropolitana de São Luís. O local ficou alagado, mas o DENIT informou que a estrutura do elevado não foi comprometida pelo incidente. Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, o rompimento ocorreu em um tubo de ferro fundido na antiga adutora. Ainda segundo a CAEMA, equipes foram enviadas ao local para averiguar a situação e tomar as providências necessárias para o conserto do equipamento, mas não deu prazo para concluir os reparos. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou para o dia 28 de outubro a eleição para a escolha dos novos prefeito e vice da cidade de Bacabal, a 246 quilômetros de São Luís. A sugestão foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em ofício encaminhado no dia 5 de julho. A nova eleição para os cargos ocorrerá após o TSE manter o reconhecimento da inelegibilidade de José Vieira Lins, que havia sido eleito prefeito de Bacabal em 2016. No último 19 de junho, o relator do processo no TSE, o ministro Luiz Fux, apontou que estavam claras as condições de inelegibilidade apontadas em julgamento do TRE Maranhão. O projeto de marco legal que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil foi aprovado pelo plenário do Senado por unanimidade ontem. O texto garante maior controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais. Exige consentimento explícito para a coleta e uso dos dados, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, e obriga a oferta de opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir esses dados. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para a sanção presidencial. Agora são 7h07 e o prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2018 termina na sexta-feira, dia 13 de julho. É preciso que o contribuinte fique atento às informações solicitadas para a emissão de boleto e as formas de pagamento do imposto. Quem nos dá mais detalhes sobre o assunto é o secretário municipal da Fazenda, Délcio Rodrigues, que já está aqui comigo. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Pois bem, Eduardo, nessa sexta-feira, dia 13, é o último dia para o pagamento da primeira parcela para o contribuinte que optar em parcelar o IPTU. Esse IPTU pode ser parcelado em até 6 parcelas, então, ou também para o pagamento em cota única. O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá um desconto de 15% sobre o valor do IPTU. Então, o contribuinte fique atento para essa sexta-feira, o último dia para esse pagamento com esse desconto de até 15%. Temos, só para título de conhecimento, o vencimento do IPTU seria dia 6 de julho desse mês. Só que com a greve dos caminhoneiros, tomou uma decisão, o prefeito Edivaldo Holanda tomou uma decisão de o quê? Postergar mais uma semana para todo e qualquer transtorno que pudesse vir ocasionar para a população. Então, está tendo uma confusão por parte do contribuinte que recebeu o carnê com o dia 6, no entanto, naquele próprio carnê já vem um aviso que esse pagamento pode ser feito até o dia 13. Essa questão de data é muito importante informar, Sim. né, secretário? No carnê pode estar constando lá a data do dia 6, mas é válido até o dia 13, Até não é o isso? dia 13, os bancos já foram acionados quanto a essa possibilidade do recebimento. Então, o contribuinte, mesmo com carnê do IPTU, com o dia 6, ele pode ir numa agência bancária que vai ser feita a leitura daquele título, normalmente ele vai poder pagar. Tem alguns contribuintes estão tendo dificuldade, fizemos uma auditoria no sistema, não temos erros, falhas na emissão das guias. O contribuinte que porventura não recebeu o carnê do IPTU na sua residência, ele pode ir no site www.cenfaz.sanluis.ma.gov.br e gerar ou com o número da inscrição imobiliária, ou com o CPF dele, ou com o CNPJ, se esse imóvel está vinculado a uma pessoa jurídica, ele pode gerar esse boleto. E esse boleto ele pode pagar em qualquer... se for cadastrado, ele pode pagar em qualquer agência bancária, terminal de autoatendimento. Lembrando ao contribuinte, se porventura esse boleto não está cadastrado, não tem um vínculo específico, ele pode se dirigir a um terminal de autoatendimento BB, mesmo sendo correntista da Caixa Econômica, Bradesco, ele consegue efetivar aquele pagamento naquele terminal do Banco do Brasil. Mesmo não sendo cliente do Banco do Brasil. Mesmo não sendo cliente, ele consegue a efetivação desse pagamento. Agora, secretário, a questão da emissão do boleto é um serviço que pode ser feito
por meio aí do site da Prefeitura de São Luís, mas são vários serviços. Hoje em dia a gente vê uma correria muito grande das pessoas indo até o prédio da Senfaz aqui na capital São Luís, mas são muitos serviços que estão sendo ofertados pelo site da Prefeitura, né? Perfeito. Hoje o site atende praticamente todas as necessidades do contribuinte, desde a questão da emissão de nota fiscal e inclusive com guias, com tutoriais explicando como esse contribuinte pode retirar essa nota fiscal, qual é o procedimento, quais são as informações que ele deve preencher no site para a emissão dessa nota fiscal. IPTU, ISS, o ITBI, que é justamente o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, alvarás. Então o site, o contribuinte não necessita ir à Secretaria de Fazenda, ao prédio da Secretaria de Fazenda. Pela internet, na sua comodidade da sua residência, ele pode tirar todo e qualquer informação, tirar todo e qualquer documento, boleto que necessitar. O pagamento pode ser feito em cota única, como o senhor disse, até sexta-feira, e o pagamento da primeira parcela, com um desconto de 15% na cota única. Esse desconto de 15% também vale no pagamento em caso do contribuinte escolher pagar de forma parcelada? Se ele escolher, a título de exemplo, se um IPTU custa R$600, certo? Se ele optar pelo pagamento em cota única, ele vai ter um desconto de R$600 sobre esse valor total de R$600. Se porventura ele optar, ele não tem esse benefício dos 15% de desconto. Mas lembrando que o vencimento da primeira cota é nessa sexta-feira, dia 13, e também tanto da primeira cota como da cota única. Então, ele vai ter com exemplo, 13 de julho, 13 de agosto, como data referencial para essa efetivação desse pagamento. Ultrapassando o dia 13 e ele quiser optar pelo parcelamento, aí já vai vir a cobrança de juros, multa. Então, solicitamos ao contribuinte que fique atento a essa data dessa sexta-feira referente ao pagamento ou da cota única ou da primeira parcela do IPTU. Secretário, às vezes o contribuinte, a população em geral, não tem informação da destinação desse IPTU, dos serviços públicos que podem ser prestados. E eu queria já emendar uma outra pergunta. Como é que está a questão da inadimplência aqui em São Luís? Certo. Temos uma inadimplência alta aqui em São Luís. A nível do Brasil, o IPTU possui uma inadimplência alta. Foi feito um estudo por parte da Prefeitura de São Luís, da Secretaria de Fazenda, e desde o ano passado estamos cobrando o IPTU a partir do segundo semestre, a partir do mês de julho. Foi constatado que a inadimplência é menor quanto à cobrança do IPTU a partir do mês de julho. Por quê? Porque, como era feito no passado, era cobrado o IPTU no início do ano. Só que aí concorria com IPVA, imposto de renda, matrícula, todos aqueles gastos de início de ano. Então, o contribuinte tivemos uma inadimplência menor, só que beira os 50%. Mais de 50% daqueles que deveriam pagar o IPTU não estão pagando. Então, o pagamento desse imposto vai dar condições para a Prefeitura realizar os serviços públicos, iluminação pública, reforma de escolas, reforma de postos de saúde, a questão do asfalto, as operações de tapa-buraco. Então, com o pagamento desse imposto que gera condições financeiras para o município poder prestar de forma efetiva, de forma plena, a questão desses serviços públicos à sociedade, à população. Tá, ok. Obrigado pelas informações muito importantes aí para toda a população de São Luís. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão, secretário. Obrigado. Bom dia. Conversamos com o secretário municipal da Fazenda, Délcio Rodrigues. Agora são 7h14. Vamos agora à região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Ele traz as notícias direto de Imperatriz. Muito bom dia, Luiz. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o período oficial de veraneio nas praias aqui da região deve ser aberto no próximo fim de semana, mas a moda praia já começa a ocupar a vitrine das lojas. Na entrada da loja, logo se nota os chapéus e acessórios de banho. Além deles, a infinidade de biquínis. São modelos e cores que complementam a estação. As principais tendências são os modelos cós alto, chamado hot paint, os fio dental, que sempre é show de venda. Eu tenho os cortininhas, né, com a opção de bojo, sem bojo, que você pode mesclar dependendo do que você queira queimar mais, menos. Para quem gosta de sol, praia e mar, a dica é correr e garantir a peça que mais combine com seu estilo, assim como a Isamar. Eu quero ir para a praia daqui. As lojas estão recheadas de peças e a procura já reflete uma boa garantia no investimento para esta temporada. Só nessa loja, as vendas já aumentaram 50%. A nossa expectativa é que aumente daqui para o finalzinho do mês, que é geralmente onde vai abrir o período de praia.
Foi preso na cidade de Parauapebas, no Pará, José Humberto de Souza Costa. Ele é acusado de ter assassinado o ex-presidiário Renato dos Santos Menezes em junho deste ano aqui em Imperatriz. A polícia prendeu José Humberto de Souza Costa. Ele participou no crime que vitimou o ex-presidiário Renato dos Santos Menezes, de 36 anos, mais conhecido por Nani. No curso da investigação, a gente percebeu que havia uma suspeita grande da participação da esposa, né, da companheira da vítima, uma vez que ela prestou uma série de declarações contando uma versão que, à medida que a gente ia investigando, essa versão apresentada por ela vinha sendo desfeita, né, vinha sendo desmantelada. O crime aconteceu no quintal da vítima, onde morava com sua companheira Francisca da Silva Carvalho e que, de acordo com as investigações, era amante de José Humberto. José Humberto estava foragido desde o dia do crime e foi localizado na cidade de Parauapebas, no Pará. De imediato ele admitiu a autoria do fato, né? Tentou argumentar uma suposta legítima defesa, que as próprias declarações por ele prestadas já contradizem essa versão. Além da resolução deste caso com a prisão do foragido, mais um caso de morte na região já entra na fase de conclusão. Segundo o delegado Gustavo, também da Delegacia de Homicídios, o corpo do vigilante José, mais conhecido como Zezinho, foi encontrado em uma fazenda em Sumaúma. Inicialmente a família e amigos dele prestaram depoimento e indicaram a possibilidade dele ter sido vítima de homicídio. O cadáver dele foi encontrado próximo a 16 quilômetros do município de Governador Edson Lobão e tudo indica que ele tenha sido vítima de um acidente automobilístico. E a gente encerra a participação por aqui, desejando um excelente dia a todos. Obrigado, Luiz, trazendo as informações lá do município de Imperatriz, toda a região tocantina, aqui no interior do Maranhão. E no próximo bloco, aberta em São Luís a Semana Nacional da Igualdade Racial. E mais, presidente do STJ nega habeas corpus e Lula continua preso. Agora são 7h17. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 20 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e agora vamos falar de política. Já aqui comigo no estúdio do Bom Dia Maranhão, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Muito bom dia a todos. John, ao longo dos dias, desde quando saiu aquela decisão do do TSE, sobre a cassação do prefeito Zé Vieira no município de Bacabal, a gente vem discutindo esse assunto. E agora, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a eleição para prefeito e vice lá do município de Bacabal para o dia 28 de outubro, não é isso? Isso. Pois bem, Eduardo, você lembra que o presidente do TRE, Ricardo Alibe, esteve aqui no Bom Dia Maranhão e ele sinalizou, apontou que, por ele, a eleição ocorreria no dia 28 de outubro, inclusive ele até afirmou, justificou, por conta de aproveitar a estrutura das eleições no primeiro turno. E isso, o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o Ricardo Alibe, sugeriu ao Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE acatou a sugestão do TRE do Maranhão e ontem enviou um documento confirmando a eleição da cidade de Bacabal para o dia 28 de outubro. Aí as pessoas que estão nos acompanhando agora se perguntam, mas por que outra eleição na cidade de Bacabal? Porque o antigo prefeito, o ex-prefeito José Vieira Lins, ele foi cassado. Ele foi considerado, o Zé Vieira foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele que já havia uma condenação no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão por improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos. Então o Tribunal Superior não acatou o recurso da defesa dele e considerou o Zé Vieira inelegível e cassou aí o seu mandato, tanto dele quanto o do vice, o Florencio Neto. Então, Zé Vieira e Florencio Neto cassados. O que a Justiça autorizou, a priori, no primeiro momento? Que tomasse posse o presidente da Câmara, interinamente no mandato tampão, que foi o Edivan Brandão. O Edivan Brandão, hoje, presidente da Câmara Municipal de Bacabal, ele comanda o município até agora, então, a se realizar essa eleição, que será no dia 28 de outubro,
marcada aí na cidade de Bacabal, onde o Zé Vieira não pode mais concorrer, nem o seu vice, porque a chapa dele foi cassada. Só para que fique claro então, Joe, então o Edivan Brandão ele fica por 3 meses ainda aí, né? Até outubro, mais ou menos 3 meses, né? Isso, e pode concorrer novamente. O Edivan Brandão pode concorrer novamente. Ele no cargo, como presidente da Câmara, de forma interina, prefeito de Bacabal, pode concorrer novamente aí a prefeito da cidade. É claro que há outros nomes da cidade de Bacabal já ventilados. Por exemplo, a própria esposa do Zé Vieira, que foi cassada, a Patrícia Vieira, deve ser uma das candidatas ali na cidade de Bacabal, e uma série de vereadores também devem concorrer ali no sentido ali de concorrer a essa nova eleição no município de Bacabal, que é uma cidade importante eleitoralmente, né? E aí, claro que essa eleição vai ser uma eleição bastante disputada e concorrida, tendo em vista ali que os grupos políticos ali do senador João Berto, do Roberto Costa e do próprio Zé Vieira estarão envolvidos nessa disputa. É claro que o Zé Vieira fora, mas ele deve indicar a esposa para concorrer na cidade de Bacabal. Portanto, marcadas novas eleições em Bacabal para o dia 28 de outubro, ou seja, o segundo turno das eleições gerais no país. Pois é, o município de Bacabal bastante movimentado, aí 2 eleições, tanto a nível estadual, a nível nacional também, já que tem para presidente, e agora a nível municipal. Agora, de ontem eu acompanhei, inclusive, a entrevista que o deputado Josimar de Maranhãozinho deu na Difusora FM, com exclusividade no programa Ponto e Vírgula, e ele falou sobre vários assuntos importantes, né? Ontem o presidente estadual do PR aqui no Maranhão, o deputado Josimar de Maranhãozinho, fez um alerta. Qual o alerta que o deputado Josimar fez ontem no programa Ponto e Vírgula? O deputado Josimar disse claramente, ele afirmou, não somos nós, ele disse que o ex-senador José Sarney e o senador João Alberto estiveram visitando o comandante nacional do PR, Valdemar da Costa Neto, e pediram que o partido apoiasse a candidatura da ex-governadora Rosiana Sarney. Ou seja, inclusive o próprio Sarney fez essa proposta. Olha, se o PR, que hoje está na base do governador Flávio Dino, o PR apoia o Flávio, se o PR passar a apoiar a Rosiana Sarney, nós daremos a vaga de vice para o PR. É claro que o Valdemar da Costa Neto ficou tentado, ficou balançado, e em caso do PR não se coligar com a Rosiana, não apoiar a Rosiana, o ex-senador José Sarney até propôs um plano B, uma segunda alternativa, que seria do PR apoiar a candidatura do Eduardo Braide ao governo. Aí muitos se perguntam, bom, mas por que o Sarney intercederia para apoiar também a candidatura do Eduardo Braide? Tem alguma ligação aí, né, John? Tem uma ligação, seria, até alguns dizem, mas é porque o Braide seria a laranja do Sarney. Bom, talvez o Braide nem saiba disso, mas para o Sarney, para o grupo Sarney, é importante que tenha o segundo turno aqui no Maranhão. Hoje o governador Flávio Dino ele lidera as eleições em todas as pesquisas já divulgadas. E aí a ex-governadora Rosiana Sarney pontua na segunda colocação, mas um pouquinho atrás. Há uma vantagem considerável do governador Flávio Dino, que o indica ganhar as eleições no primeiro turno. Com a candidatura do Eduardo Braide e outras como da Maura Jorge e do Roberto Rocha ao governo, isso poderia forçar um segundo turno entre o próprio Flávio e a própria Rosiana Sarney. Ou seja, por isso que ele disse o seguinte, olha, se o PR, que apoia hoje o Flávio, não apoiar a Rosiana Sarney, porque ele pediu primeiro pela filha dele, é claro. Então, que vocês apoiem o Eduardo Braide, que isso ajudaria a gente lá no Maranhão a forçar o segundo turno. Bom, o que o Josimar do Maranhãozinho disse? Que foi levada essa proposta, então, pelo ex-senador José Sarney e pelo senador João Alberto em visita ali em Brasília, essa proposta do PR apoiar a Rosiana ou apoiar Eduardo Braide, e que ele agora vai conversar com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, que comanda o partido, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, e será definidos os rumos do PR aqui no Maranhão. O Josimar disse o seguinte, mas eu preciso conversar com o Valdemar, eu preciso ter justificativas em relação a ele. O que é que ele disse? Eu preciso, por exemplo, de mais espaço no governo Flávio Dino, mais participação do PR no governo Flávio Dino. Eu preciso também, por exemplo, chegar lá e dizer para o Valdemar que o PR pode participar da majoritária do governador Flávio Dino. E ele propôs o seguinte, o Josemar, que o PR indique
a primeira suplência do deputado Everton ao Senado. Ele falou, bom, se nós fomos contemplados com a primeira suplência do deputado Everton, porque o deputado Everton hoje é favorito, lidera as pesquisas juntamente com o senador Aisseu Lobão, já que são 2 vagas ao Senado. Então o PR estaria contemplado nessa articulação de permanecer com o Flávio. E já é nome solidificado também, o deputado federal Everton como pré-candidato ao Senado na chapa do governador Flávio Dino. Ele até falou, o deputado Josimar, que o PR não apoia o segundo nome da base, ao Senado da base do Flávio, que é a Elisiane. Ele disse o seguinte, nós estaremos incondicionalmente com o deputado Everton, independente do que aconteça, se o PR estiver com o Flávio ou não, mas o PR estará com o deputado Everton. E se nós formos contemplados na chapa do Everton, na primeira suplência, o partido então terá subsídios na direção nacional para que o partido continue com o governador Flávio Dino, ou seja, mais espaços no governo e também uma participação na majoritária, indicando a primeira suplência do deputado Everton, contemplaria o PR do deputado Josimar, ele que é o presidente estadual do partido aqui no Maranhão. Então essa foi a entrevista que o deputado Josimar deu ontem, às 6 horas, final da tarde, a Ponte Vila Difusora FM, com exclusividade, e fez esse desafio aí. Ele disse que precisa de ajuda neste momento para que o Sarney e o João Alberto não retirem o PR da base do Flávio e levem tanto para a Rosiana Sarney no plano A ou então para o Eduardo Braide num plano B. E aí é claro que seria uma forma aí de ajudar a própria Rosiana e levar a eleição para o segundo turno. Para finalizar, é claro que talvez o Eduardo Braide nem saiba dessa articulação, mas é claro que ele não vai servir de bucha de canhão para ninguém. É claro que Eduardo Braide, se for candidato mesmo, ele já disse que espera aí o apoio de um partido que o leve a ter tempo de campanha e participação nos debates. É claro que ele não estaria no jogo desse de ser laranja do Sarney, simplesmente para ajudar a Rosiana a levar a Rosiana para o segundo turno. Isso jamais. É claro que isso aí é uma articulação via nacional e talvez ele nem deva estar sabendo. O deputado que vai, como você disse, se reunir na quinta-feira lá em Brasília, mas deixou explícito na entrevista que quer caminhar junto aí à reeleição do governador Flávio Dino. Agora, John, só para finalizar, o presidente do STJ, agora sim STJ, negou habeas corpus ao ex-presidente Lula, que deve permanecer preso, né? O ex-presidente Lula, muita gente, Eduardo, que nos acompanha na rua, até mandar um abraço para você, para todos nós, eles sempre perguntam do Lula. E o Lula? E o Lula? Bom, sobre o Lula, a atual situação do Lula é o seguinte: a presidente do STJ negou um habeas corpus, ou seja, um recurso que poderia soltar o ex-presidente Lula, libertar. Foi um habeas corpus prolatado, aí, impetrado por um cidadão comum. E ao negar, a presidente do STJ, ao negar esse recurso, esse habeas corpus, que soltaria o Lula, ela disse o seguinte: ela se posicionou também em relação à decisão do desembargador federal Rogério Fravetto no último final de semana. Ela reafirmou, a presidente do STJ, que não caberia a decisão dada pelo desembargador. Segundo ela, a presidente do STJ, ele não poderia reverter uma decisão que já foi analisada, colocada em apreciação em colegiado, segundo ela, em colegiado, ali na turma do próprio TRF4 e também no próprio STJ e no próprio STF. Ou seja, ele com uma canetada só, de forma monocrática, não poderia reverter uma decisão que foi tomada em colegiado. Isso que ela disse na decisão dela, e também sobre o fato novo que o próprio desembargador Rogério Fravetto colocou para tomar essa medida. Ela disse o seguinte, que a questão política, de forma simplória, a questão política da pré-candidatura do Lula não interfere na acusação relacionada a ele de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ao qual ele foi condenado e ao qual foi colocado em apreciação no STF. Ela disse isso e falou que isso não interferiria, não é um fato novo, ele pode sim colocar a pré-candidatura dele, mas isso não está relacionado à condenação que ele teve ali em relação ao plenário, em relação ao STF. Você vê a decisão, né, John, do desembargador em questão em conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula. No domingo já vem essa discussão, todo domingo praticamente, até hoje se tem essa discussão e vai se ter essa discussão ainda por bastante tempo. O ex-presidente Lula, que hoje é um cidadão normal, mas que é um ex-presidente da República, tem todo esse peso, mas você vê aí o burburinho, essa dificuldade toda, esse imbróglio todo que tem causado dentro do judiciário, envolvimento até do Conselho Nacional de Justiça em relação ao desembargador
que concedeu o habeas corpus ao ex-presidente Lula, que agora foi revisto e o ex-presidente deve permanecer preso, né? Sim, para simplificar, o presidente Lula permanece preso. O recesso aí do judiciário volta somente no início de agosto, é claro. Houve, na minha avaliação, para finalizar, 2 equívocos. O equívoco do desembargador, óbvio, já foi até tratado, acabamos de falar qual foi o equívoco dele, e também, na minha parte, um equívoco do juiz Sérgio Moro, quando ele, inclusive até queria abrir uma investigação relacionada ao Sérgio Moro, porque ele ali quis interferir numa pauta que não era dele, apenas para simplificar. Uma pauta que não era dele, o juiz Sérgio Moro estava de férias, e ele, como juiz de grau inferior, desembargador, ele não poderia ali querer mudar a decisão do desembargador. É claro que ele sugeriu, conversou com o presidente do TRF, com o relator da Lava Jato, o Thomson Flores, conversou com eles, no sentido ali com os membros ali do TRF, no sentido ali de que essa decisão não poderia acontecer. E foi o que a gente disse já, né? Você inclusive disse, a gente não está discutindo Exatamente. A decisão, se está correta ou se está errada, se o Lula deve permanecer preso ou se o Lula deve ser solto. Aqui a gente discutiu desde ontem a questão da hierarquia dentro do judiciário, né? Exatamente, porque ao que parece, não é que nós estamos aqui fazendo juízo de valor do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, mas ao que parece, ele demonstrou uma certa parcialidade em relação ao caso, como se fosse assim, o seguinte: o Lula não pode ser solto de forma nenhuma. É claro que, na minha avaliação, nós falamos isso ontem, ele tinha que ser libertado imediatamente, quando sair a decisão do desembargador Rogério Fravetto, libertava ele. Se estava correta ou não, como se provou que não estava correta a decisão do Rogério Fravetto, isso era uma outra questão a ser debatida, mas ele tinha que ser solto. Porque decisão judicial, todos nós sabemos, tem que se cumprir. E aí ficou esse jogo de decisões, de liminares, o que acabou prejudicando a nossa justiça brasileira, arranhou a imagem na justiça e demonstrou o evidente e claro aparelhamento da nossa justiça brasileira, não só pelo PT, pelo PSDB, pelo PMDB, mas diversos partidos, porque o Rogério Fravetto foi filiado ao PT há 19 anos, mas também tem outros ali que foram indicados pelo Lula, pelo PSDB, que estão hoje compondo tanto o TRF4 quanto o STF. Pois é, lembrando que independentemente do que aconteça, está marcado um grande movimento aí para o lançamento da pré-candidatura do Lula a presidente da República. No dia 15 de agosto, esse movimento, lá em Brasília, grande movimento de lançamento da pré-candidatura do Lula, ou seja, ele vai até as últimas instâncias, vai registrar, ele pode registrar a candidatura dele, o Lula fará esse registro, tem até o dia 16 de agosto para fazer o registro, ele caberá ao Tribunal Superior Eleitoral deferir ou não registrar a candidatura do Lula. É claro que ele hoje foi condenado em segunda instância e hoje ele está, digamos assim, impossibilitado de se candidatar, porque ele hoje é enquadrado como ficha suja por ser condenado por um colegiado. Tá ok. Obrigado, John. Você volta amanhã, hoje às 18 horas, ponto e vírgula na Difusora FM. Daqui a pouquinho, mais informações, 6 horas da tarde, no ponto e vírgula, Difusora FM. Ok. Obrigado, John. Você volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. E foi aberta ontem e se estende até sábado aqui em São Luís a Semana Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O combate ao racismo institucional, a saúde da população negra, a violência e o genocídio dos jovens negros e a resistência das religiões de matriz africana são apenas alguns dos temas que vão ser debatidos durante o evento. No Maranhão, de acordo com dados do IBGE, quase 80% da população maranhense é negra. No Brasil, os negros estão presentes em mais da metade do território. Um povo que, apesar de ser em maior quantidade, ainda é alvo constante de preconceito e discriminação. Isso é importante para a gente manter vivo a religião, mas nós precisamos de respeito. Nós não precisamos que as pessoas achem que vão nos tolerar. Elas têm que nos respeitar. Na capital teve início a Semana Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo não é só celebrar, mas também refletir e promover os direitos da população negra. Há 130 anos, a escravidão foi abolida do Brasil. Quase um século e meio depois, e políticas públicas ainda precisam ser traçadas, outras mais bem elaboradas para que o negro tenha cidadania respeitada. É importante que essa discussão, né, da igualdade racial leve em conta que o racismo é um entrave para o desenvolvimento não só da população negra, mas da sociedade brasileira.
né? Então é preciso buscar realmente políticas públicas de valorização, de respeito, de reconhecimento da importância da população negra no processo de construção histórica do país. O encontro contará com palestras, oficinas, mesas temáticas, além de atrações artísticas. Como parte da programação, no próximo dia 14, os participantes farão uma visita no bairro Centenário da Liberdade, que recentemente se autodeclarou um quilombo urbano. Todas as discussões levantadas aqui na Semana de Igualdade Racial, como forma de garantir mais direitos, serão encaminhadas aos governos municipal, estadual e federal. E esse preconceito termina sendo excludente. Então perde essa parcela da população e perde o país. Porque você deixa de incluir, não só economicamente, mas você deixa de incluir também na elaboração de rumos, na elaboração de política, esse percentual importantíssimo da população brasileira, que são os negros, as mulheres e outras categorias como indígenas e ciganos, né, que ficam à margem do processo de construção do país. Agora são 7 horas e 39 minutos. Confira a previsão do tempo na capital São Luís e no interior do estado. Em São Luís, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima aqui na capital deve ser de 24 e a máxima de 31 graus. Na cidade de Imperatriz faz sol com algumas nuvens, não chove. A mínima é de 16 e a máxima é de 36 graus. E no município de Chapadinha faz sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ser de 23 e a máxima de 33 graus. Está aí a previsão do tempo para a cidade de Chapadinha, mínima de 23, máxima de 33 graus. Agora vamos acompanhar como é que fica a tábua de marés. Pois é, você já acompanha, a primeira maré baixa vai ser às 11 horas e 37 minutos da manhã desta quarta-feira. A segunda, já a maré alta, acontece no período da tarde, às 17 horas e 40 minutos, portanto, às 5h40 da tarde, medindo 5 metros e 6 centímetros. E a segunda, baixa mar, já quase na quinta-feira, né? Às 23 horas e 56 minutos, pertinho da meia-noite, às 11h56 da noite, a segunda, baixa mar para esta quarta-feira. Agora são 7 horas e 40 minutos e no próximo bloco, torcida do Imperatriz faz festa para jogadores e comissão técnica, comemorando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ao nosso quadro de esporte. Agora são 7 horas e 40 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 44 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta. Agora vamos falar de esporte. E o título de melhor time do Nordeste ainda está rendendo muito. Então a gente começa falando no nosso quadro de esporte de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento. Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus. Somos um só coração. É isso aí, Lécio Júnior já está aqui comigo. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo Ericeira. Lécio, aqui a TV Difusora recebeu ontem a TV Difusora, que foi a única emissora que transmitiu em canal aberto a Copa do Nordeste, esse grande campeonato. Coroou com o título aí do Sampaio Corrêa, nosso representante maranhense. E veio aqui ontem uma visita à TV Difusora, participou do Na Hora D, presidente do clube, o técnico, o comandante Roberto Fonseca e o cara que fez o gol do título, o William, quando o Sampaio ganhou por 1-0 aqui o Bahia. Você esqueceu de alguém, não? A Orelhuda também, claro. Ela estava aqui. Taça. Fez seu registro com a Orelhuda? Claro. Já bastante espalhou, gente, né? Já espalhou taça nas bonita, redes sociais. Taça bonita, linda, taça bonita. Linda, pesada, com aqueles detalhes de todos os estados. Vai ficar, né, no CT do Sampaio Corrêa, lá, né? No CT do Sampaio Corrêa. É do Sampaio Corrêa. Ela não fica apenas com o campeão durante o ano, não. É do Sampaio Corrêa. Cada ano é fabricada uma nova orelhuda que faz uma alusão aos 9 estados do Nordeste brasileiro. Uma das taças mais belas do futebol mundial, inspirada na orelhuda lá da Champions League. Confira a vinda dos campeões e dela, a orelhuda, ao Sistema Difusora. Presença ilustre. É, a Taça do Nordeste. Ela mesma, a orelhuda, esteve no Sistema Difusora. O apresentador Gisele Marques recebeu os campeões do Nordeste, Roberto Fonseca, técnico do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, presidente tricolor, e o atacante William.
autor do gol do título contra o Bahia. As conquistas, elas têm um peso muito grande, principalmente quando você representa um manto sagrado, como é a camisa do Sampaio. Toda a nação boliviana aí, né, prestigiando, comemorando, e aquilo que a gente fala. Quando a gente ganha, lógico que tem para nós um peso no currículo, mas muito mais no coração do torcedor. Um momento ainda de comemorar a conquista, que veio com muito esforço diante de uma Arena Fonte Nova lotada. Maracás, bom baiano, ergueu o troféu diante dos seus conterrâneos. Outro que calou mais de 50 mil conterrâneos foi William, bom baiano de 23 anos. Quero agradecer a torcida pelo apoio que nos deu, né, calorosa, o abraço deles aqui foi bonito demais de ver o sorriso no rosto deles e a felicidade estampada no seu rosto. Os campeões do Nordeste também foram convidados de honra do Repórter Difusora segunda edição, onde foram entrevistados por Robson Júnior. São momentos como esse que nos fortalecem, nos dão ânimo para seguir em frente. Comandar um time de massa do futebol maranhense com todos os desafios inerentes, né, ao futebol em especial de nossa terra. E depois da visita ao Na Hora D e ao Repórter Difusora da Difusora FM, os jogadores, claro, participaram da foto oficial. Confira aí. E até São Pedro deu uma ajudinha, porque a chuva chegou depois, né? Olha a orelhuda aí. E do lado todos os campeões do Nordeste reunidos, enfim. Essa é a foto oficial do título do Sampaio Corrêa, que foi tirada ontem no estádio do Castelão, antes de um treinamento que seria realizado, mas não aconteceu em virtude da forte chuva que caiu logo depois dessa foto. E também tivemos a presença do Danilo Pires. Você vai ver agora na foto ainda com a camisa do Paysandu. Ele é o novo reforço do Sampaio Corrêa. Tá aí, já com a camisa do Sampaio Corrêa. Ele é o Danilo Pires, ó. Conversando, ainda não pôde dar entrevista porque não assinou com o Sampaio Corrêa ainda de forma oficial. Mas já está treinando, aguarda apenas o acordo entre o Sampaio e o Santa Rita de Alagoas, que é o clube detentor do seu passe. O Danilo Pires começou no antigo extinto já Corinthians Alagoano, que hoje é o Santa Rita. Foi profissionalizado no Uruguai, no River Plate do Uruguai. Tem passagem interessante pelo Atlético Mineiro, onde disputou Taça Libertadores da América. Por último, esteve no CRB e no Paysandu. E agora vai vestir a camisa do Sampaio Corrêa. Boa sorte ao Danilo, que viajou para Alagoas. E se for regularizado até sexta-feira, já fica à disposição do técnico Roberto Fonseca. Sampaio CSA, na próxima sexta, às 9h30 da noite, no Rei Pelé, em Maceió. Outro time que vive uma grande festa e foi recepcionado pela torcida de forma calorosa é o Cavalo de Aço. Confira aí. Na concentração na Praça Mané Garrincha teve fogos e teve o Cavalo que voltou de Manaus mais forte do que nunca. Torcedores que cercaram o ônibus e teve até quem avisou ao patrão que hoje o primeiro compromisso do dia era com o mais querido. Eu falei pro patrão que não tinha como não deixar de participar da carreta do Cavalo de Aço. Eu falei para ele que eu ia dar uma passadinha de leve para ver o movimento, né? Porque primeiro as minhas obrigações perante a empresa. Mas o amor pelo Cavalo de Aço bate forte. Júnior Chicão foi o primeiro a receber o abraço dos torcedores. Não tem nem explicação, né? É um tão sonhado sonho, um acesso. E hoje a gente está aqui realizando esse sonho para os torcedores que merecem. O goleiro Jean, que defendeu 3 pênaltis no jogo do acesso. Graças a Deus, com muito esforço, muito suor, muita dedicação, a gente conquistou esse objetivo muito grande, que é o acesso, né? Parabenizar toda essa torcida que nos apoiou sempre. A carreata do acesso foi organizada pela direção do Imperatriz e muita gente atendeu o convite. Dando reconhecimento aos jogadores, à comissão técnica, né? Que fizeram esse feito e retribuindo essa alegria toda para a cidade de Imperatriz. A carreata passou por várias ruas do centro da cidade, percorreu a Avenida Getúlio Vargas, o setor do entroncamento, e agora chegou aqui a Avenida Dorival Pinheiro de Souza. Ainda tem muito percurso pela frente, mas pelo visto vai ser vencido assim, ó, no mesmo clima, na mesma empolgação. Tem que comemorar muito, mas tem que buscar também o título brasileiro, hein? A CBF confirmou as datas dos jogos do Imperatriz. O Imperatriz começa a decisão domingo, 5 da tarde, no estádio Frei Epifânio da Badia, contra o 13 da Paraíba. E a volta está marcada para segunda-feira, dia 23 de julho. O jogo da volta acontecendo lá em Campina Grande, no estádio Amigão, na cidade de Campina Grande. O Eduardo e o Júnior Chicão tá aliviado, viu? Ele mandou a bola na lua, no pênalti, aí o Jean fez a defesa. Todo mundo correu para abraçar o Jean, o Júnior Chicão desmaiou. Legal, mas parabéns ao Imperatriz, festa merecida. Tem muita gente brincando que agora vai só inverter. O Imperatriz agora conquista o título
e o Sampaio garante o acesso. Vamos torcer. É interessante, é uma boa troca. Tá ok, valeu, Lécio. Você volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Um abraço, Eduardo. Grande abraço, valeu. Agora são 7h51 e olha, muitos pais não conseguem conciliar as férias do trabalho com as férias escolares. Aí o jeito é dar atenção para a garotada depois do expediente, mas não tem problema não. Para eles, o importante é poder juntos curtir bons momentos e opções na cidade é o que não faltam, como mostra a repórter Carla Priscila. Crianças de férias, sinal de brincadeira, alegria, diversão e muita emoção. Para gastar as energias dos filhos, os pais têm que ser bem criativos nas atividades. É aluna nota 10, aí imagina, o 10 da nota com o 10 da energia, aí a gente haja criatividade, às vezes a gente até se perde no mundo da imaginação deles, né? O problema é que nem sempre dá para conciliar o recesso escolar dos filhos com o trabalho dos pais. Então o jeito é usar o tempo livre para divertir a garotada. A criatividade tem que rolar solta, eu mesma procuro deixar. Eu deixo ela ir criando e vou criando junto com ela. Vou buscar. E haja criatividade nessas férias para agradar a criançada. Sair, viajar. Ir pro shopping, cinema. Eu posso jogar futebol com meus amigos. Eu aproveito para curtir com a minha família, vejo familiares que eu não vejo há muito tempo. Já que as aulas devem começar só no mês de agosto, o melhor é aproveitar e se divertir junto com a turminha. É um esforcinho extra, né, da gente ter esse upgrade de ver a felicidade dela, brincando, um ambiente saudável. Tirando elas dessa mazela que tanto acontece aqui com a gente, né? E nada mais do que gratificante de fazer elas se sentirem crianças, como as nossas crianças de hoje em dia não se sentem tanto, né? Por tudo que vem acontecendo. Eita, diversão garantida. Às vezes os pais não têm muito tempo aí, passam o dia trabalhando. Os filhos também muito ligados aí na questão da internet, celular. Eu acho que é bacana. É importante também esse tipo de diversão aí no parque, nas praças. E São Luís tem muitos espaços para serem aproveitados. Muito bacana ver essas cenas, essas imagens. Olha, pessoal, agora são 7h53. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Continuem acompanhando a programação aqui da TV Difusora. Às 11h50 da manhã tem o Na Hora D. No nosso portal também, www.ma10.com.br, recheado de informações, trazendo informações sobre vários assuntos, sobre vários temas, para você também ficar bem informado em qualquer parte do mundo. A todos, uma ótima quarta-feira. O Bom Dia Maranhão volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Antes, às 6 horas, tem o Bandeira 2. A todos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus.